Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo desse canal, mais um vídeo da série Versículos da Bíblia que nós entendemos errado. E o versículo de hoje é aquele clássico que inclusive já inspirou muitas canções. Deus não nos prova além das nossas forças. É isso que vamos ver no vídeo de hoje, o texto de 1 Coríntios capítulo 10 e versículo 13. Confira o último vídeo dessa série em que eu abordo também um dos versículos que são mal interpretados em muitas de nossas igrejas. Bem-vindo a mais um vídeo, inscreva-se se não for inscrito, comenta alguma coisa aí, espalhe esse vídeo na sua igreja e deixe sua opinião, o que você achou do nosso conteúdo de hoje. Bora pro vídeo? Deus não nos prova além das nossas forças. O texto já começa errado, a citação já começa errada. A maioria das pessoas, quando vão citar esse texto, o citam de maneira errada. Deus não nos prova além da nossa força. Mas será que é isso que a Bíblia diz mesmo? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13 está escrito assim: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis suportar. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Perceba que não aparece aqui a palavra provação. E isso faz uma diferença gigantesca para entender esse texto. O texto não fala de provação. O texto diz que Deus não permite que seja uma tentação além de nossas forças. E Deus pode nos provar além das nossas forças? Deus pode nos provar além do que nós podemos suportar? A resposta é sim, e eu vou provar biblicamente que Deus nos prova além do que nós podemos suportar. Confira comigo, 2 Coríntios, capítulo 1 e versículo 8. O mesmo Paulo que escreveu 1 Coríntios dizendo que Deus não nos tenta além de nossas forças, é o mesmo que diz que Deus pode nos provar além do que podemos suportar. O texto diz da seguinte forma: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia. Tribulação, atenção à palavra. Porque fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de tal modo que até da vida desesperamos. Paulo está falando de uma provação, de uma tribulação. E por que Deus nos prova além do que nós podemos suportar? É exatamente para nos mostrar que nós não temos a força suficiente para vencer qualquer provação. A provação, ela serve para nos mostrar a nossa completa dependência da força de Deus. Porque a provação mostra a nossa fragilidade, nossa fraqueza, nossa dependência. É por isso que toda provação é além de nossas forças. E por que a gente suporta, então, já que por Paulo ele não pôde suportar? Quem responde essa pergunta é o versículo 9, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 9. Paulo diz: mas já em nós tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos. O que Paulo está dizendo? Uma prova, quando vem além das suas forças, é para te mostrar que você não pode confiar nas forças que você tem, nas suas próprias habilidades. É para depender inteiramente de Deus, que pode até ressuscitar dos mortos. Para compreender esse versículo, precisa-se entender a diferença entre provação e tentação. Eu já gravei um vídeo inteiro aqui, você pode clicar nesse card aqui em cima. Eu já gravei um vídeo inteiro falando a diferença entre provação e tentação. Mas em linhas gerais e de maneira reduzida, a diferença entre provação e tentação está em primeiro lugar no agente causador e em segundo lugar no propósito. Quem é o agente causador da provação ou da tribulação? É o próprio Deus. Quem são os agentes, no plural, causadores da tentação? O diabo, em primeiro lugar, ele é chamado de o tentador na Bíblia, e os nossos próprios desejos pecaminosos da natureza humana. E qual é o propósito da provação? É aprovar. E qual é o propósito da tentação? Reprovar. O propósito da provação, levantar. O propósito da tentação, derribar. O propósito da provação é te sustentar, te fortalecer. O propósito da tentação é te enfraquecer. O propósito da provação é te aproximar de Deus. O propósito da tentação é te afastar dele e fazer você cair. Agora o que você precisa entender é o seguinte: toda tentação é mais forte do que você. Por que a tentação é mais forte do que você? Exatamente porque a tentação só acontece no teu ponto fraco. Se você tem dificuldade para resistir um pecado X, pois a tentação não virá no pecado Y, ela virá no pecado X, porque é nesse que você tem fraqueza. Se você, por exemplo, gosta muito de bolo de chocolate, você não seria tentado, o inimigo não te ofereceria um prato de salada. Ele te ofereceria um bolo, porque é nisso que você tem dificuldade para resistir. Então a tentação acontece no teu ponto fraco.
É por esse motivo, e atenção que eu vou falar aqui, é por esse motivo, porque a tentação acontece no teu ponto fraco, Deus não te dá força. É por isso que você precisa fugir. Deus não te dá força diante da tentação. Diz o próprio texto que Deus dá o escape. O escape não é estratégia de quem está enfrentando alguém. O escape é uma estratégia para quem está fugindo, porque reconhece que o inimigo é mais forte do que você e precisa fugir dele. Porque se você for encarar, você vai perder. Tentação não se enfrenta. Tentação não se resiste. Tentação se foge dela. Lembra de José, que fugiu da mulher de Potifar? Lembra de Paulo dizendo a Timóteo, foge dos desejos da mocidade? É por isso que Deus não te dá forças para resistir à tentação. Ele te dá o escape. É isso que diz o texto bíblico. Confira comigo. Versículo 13, parte B. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Parte C. Antes, com a tentação, dará o escape. Ao diabo diz a Bíblia que se resiste. Resistir ao diabo, ele foge de vós. Agora, da tentação, foge dos desejos da mocidade, porque ela é mais forte do que você. Resumindo, o que esse texto está dizendo é que Deus não permitirá jamais que o diabo tentará você além do que você pode suportar. Deus te dará o escape. E aí a gente entende uma outra coisa, é que até para a tentação o inimigo está debaixo do controle de Deus. Deus jamais permitirá que o inimigo faça o que quer. Não. O inimigo, como disse Martinho Lutero, é o cachorro de Deus. O diabo é o diabo de Deus. Ele é um cachorro na mão de Deus. Ele só vai até onde Deus permite. Agora, você precisa entender isso, é que nós não podemos jamais justificar que pecamos porque o pecado era irresistível. Ninguém chegará diante de Deus e dizer, eu pequei porque o pecado foi irresistível. Eu pequei porque o pecado foi inevitável. Não, senhores. Nós não podemos afirmar isso porque o texto está dizendo que Deus dá o escape. Deus dá um atalho para você sair, Deus mostra a saída, a direção. Então nós só pecamos porque nós escolhemos pecar, nós queremos pecar. A nossa natureza humana é propensa para o pecado. Não é porque o pecado é irresistível, não é porque o pecado é inevitável, e sim porque nós somos de fato fracos e não fazemos o uso dessa graça de Deus que está reservada para nós. Saiba a partir de hoje que Deus pode nos provar, sim, além do que nós podemos suportar, para mostrar a nossa dependência dele, para mostrar que nós não somos nada, e que ele jamais permitirá que a tentação seja inevitável. Deus nunca deixará que uma tentação seja inevitável para você. Se você caiu, se você pecou, não é porque o pecado era irresistível, não. Não é porque era inevitável, não. É porque você não fez uso da graça de Deus, pois a graça de Deus se aperfeiçoa onde? Na fraqueza. Se esse vídeo ajudou você, deixa aí nos comentários a sua opinião, compartilhe nos grupos da sua igreja, me siga no Instagram que eu tenho uma mensagem de Deus para abençoar a sua vida. Deus te abençoe e até a próxima quarta-feira.